Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fanbots. Hoje vamos falar a respeito de solda reflow. A nossa eletrônica moderna, atual, ela é bem complexa, bem, digamos assim, recheada de muitos tipos de componentes, muitos tipos de interfaces entre a parte mecânica e a parte eletrônica. Como que eu faço a conexão entre os terminais e os componentes com as placas e entre si. Embora temos vários tipos de componentes, nós temos basicamente dois tipos de solda. A solda SMD ou SMT, que são os componentes que vão na superfície da placa. Eles vão deitados na placa, você não precisa furar e a solda vai ali naquela face somente. E os PTH são os Pin Through Hole, ou seja, pinos que passam pelo furo. E esses são os componentes mais comuns, que são os componentes que a gente utiliza no protoboard, por exemplo, um resistor, um capacitor eletrolítico, um resistor comum, um transistor com as perninhas. Então, todos os componentes que têm terminais do tipo perninhas que passam por furo são os PTH. Com o avanço da eletrônica, você precisava de algum modo também otimizar o processo de solda, porque imagina você ter que fabricar muitas placas, milhares de placas, todas manualmente. Você levaria muito tempo soldando todos esses componentes, e quanto mais pequeno, menor ainda a solda, mais difícil fica você fazer manualmente. Mas existe um tipo de solda, que é a que eu comecei falando nesse vídeo, que é a solda reflow, que ela pode nos ajudar a soldar componentes SMD de forma mais tranquila, de forma mais fácil. A solda reflow basicamente é você usar um tipo diferente de solda. A solda, o que eu quero dizer, o estanho, aquela liga de estanho ali, você vai usar, em vez daquele rolinho de estanho, você vai usar uma solda em pasta. Essa pasta em solda, então, você vai aplicar sobre a superfície da placa, vai colocar os componentes nos seus lugares, ou seja, o componente vai por cima da pasta, então a pasta vai ficar meio sanduichada ali entre o componente e a placa, e depois você vai pegar então a placa com a pasta em solda e os componentes posicionados e vai levar até o equipamento de solda. Mais comum na eletrônica é o forno, nesses grandes fabricantes de componentes e placas eletrônicas, eles utilizam fornos que vão esquentar até uma determinada temperatura, e aí essa temperatura vai fazer a solda em pasta derreter, e aí os componentes vão se soldar. Muito simples, muito fácil, Parece que é bem tranquilo de fazer, e é o teste que eu fiz aqui em casa. Só que eu não usei um forno, eu usei uma placa aquecida. Essa placa aquecida, ela vai esquentar até uma determinada temperatura também, que é a temperatura utilizada para soldar então com a solda em pasta, e aí logo em seguida o componente fica soldado, A pasta em solda derrete, o componente fica ali, já está posicionado, a pasta vai então fazer o contato perfeitinho dos terminais com os pads e está soldado. É muito tranquilo de fazer. A parte mais chata, na minha opinião, desse processo é você aplicar a solda em pasta. Por quê? Porque a solda em pasta você vai geralmente usar em componentes SMD. Componentes SMD são pequenos. E a solda, essa pasta, ela não é tão fácil de manusear. Ela é um pouco, digamos assim, ela não fica ali na placa. Vocês vão ver aí no vídeo que eu tive um pouco de dificuldade de fazer com que a pasta ficasse certinha ali nos pads. E aí o que aconteceu? Em alguns pontos eu tive que colocar um pouco mais solda do que eu queria, e aí os terminais juntaram. Eu tive que fazer um pequeno retrabalho com um ferro de solda depois. Mas na grande maioria depois eu fui pegando o jeito, e aí deu certo. Os resistores, os capacitores que eu precisei soldar ficaram bem bonitinhos e vocês vão ver no vídeo. Essa placa aquecida eu adquiri ela no AliExpress. Se você também quer fazer um teste de uma solda reflow caseira, tem um link aí na descrição. Se você adquirir por esse link, você está ajudando o canal e eu agradeço muito a sua colaboração. E eu acho legal vocês também entrarem nessa comigo, porque a maioria dos projetos daqui para frente no Fanbots eu vou fazer com esse método, Esse método do reflow, utilizando essa plaquinha aquecida. E ainda mais quando você pega uma placa bonita dessa, que foram as placas que eu pedi lá na JLC PCB. Fica muito bacana você fazer a montagem legal assim com SMD, com uma soldinha bem bonita, eu recomendo bastante. Os próximos passos desse projeto da solda reflow vão ser dois. O primeiro é usar o stencil. O stencil é uma espécie de máscara que você
põe por cima da placa e aplica a solda em pasta, porque daí ele vai ter, o stencil ele tem só os furinhos dos pads. E aí você vai passar a pasta somente naqueles furinhos, e aí a pasta fica nos pads apenas, tudo aplicado. Você vem com uma espátulazinha, aplica a pasta, tira o stencil, aí tá tudo prontinho, tudo bonitinho. Melhor coisa possível, e a JLC-PCB também fornece os stencils. E depois eu vou fazer um outro projeto de um controle de temperatura dessa placa aquecida, porque você precisa fazer uma curva de temperatura. Essa questão da curva de temperatura eu não vou falar muito nesse vídeo, eu vou deixar para o vídeo mais para frente, mas eu vou controlar então através de um Arduino, com um controle PID e tudo mais, como que a gente vai fazer o aquecimento dessa placa. Ela vai esquentar aos poucos, depois vai chegar num pico de temperatura, onde que realmente a pasta vai derreter e depois tem que esfriar, né? Então tem que desligar a placa aquecida. Cada componente, cada solda tem a sua curva ideal. Então esse programa ele tem que ser meio que adaptável e isso vai ficar mais para frente, a gente vai estudar bastante sobre isso. Confere aí então agora no vídeo como que foi que eu fiz para montar os componentes SMD com solda Reflow nessa plaquinha do Stream Deck. Vem comigo!
fazer uma análise aqui, pessoal, da minha solda. A primeira vez que eu faço um reflow, então eu já não esperava que ia ficar perfeito, né? Aqui, primeiro comentário, são os resistores de 10K. Eles não estão exatamente do tamanho correto. Não sei se vocês conseguem ver que eles ficam muito no limite, diferente desses capacitores, que são 0805. Esses caras aqui deveriam ser 0805 também, mas eles ficaram muito no limite. Aí a solda, olha como que ficou, ela não ficou bonitinha igual no capacitor. Isso aqui eu acredito que foi por conta do tamanho do resistor. Tanto é que todos os capacitores ficaram bem legais, esse LED aqui ficou legal. Esse resistor aqui ó, é um resistor de 6K, como tinha acabado os meus resistores de 10K, é um resistor só de pull up, pull down, então eu resolvi usar 6K. Esse aqui ficou legal, né? Ficou muito bonitinho e ele é o tamanho 0805. E ele ficou um pouco menor que o Silk e tranquilo, soldou bonitinho. Olha o tamanho da solda, né? Reparem aqui como que o 10K ele ocupa todo o espaço e esse aqui ocupa um pouco menos do espaço, né? Esse LED aqui não ficou tão bom, eu acredito porque ele já tinha um pouco de solda nos terminais, eu tirei ele da fita, então ele tinha um pouco de solda e ele ficou com meio que redondão assim, ó, a bola de solda aqui, mas isso aqui eu tiro na mão do ferro. Aqui ficou bom, esse cara aqui ficou bom, aqui embaixo também ficou bom, esses dois resistores. Já o CI, vocês viram, né, na aplicação da pasta, eu não apliquei muito bem desse lado, então o que aconteceu? Juntou aqui, ó, nesses dois terminais, esse aqui que ficou com uma bolona, esse aqui ficou faltando solda, esse aqui ficou junto, aqui também ficou faltando solda. Já aqui em cima eu apliquei um pouquinho melhor, então a maioria ficou legal, exceto esse aqui que ficou junto, e esse outro aqui, o quarto pino, ficou faltando um pouquinho mais de solda. Vou fazer o ajuste na mão. Ok, esse capacitor ficou bom e esse resistor aqui também ficou bom. Fora isso, então, esse aqui é o resultado da minha primeira tentativa de um reflow. Ficou bem legal para quem fez na mão, sem experiência nenhuma, descontando aqui o tamanho dos resistores, ia ficar muito melhor do que eu realmente consegui aqui. Então o que eu vou tentar fazer agora? Vou tentar ajustar na mão. Vamos ver como vai ficar o resultado agora. Olha lá, pessoal, ficou assim. O resistor ainda está estranho. Eu vou medir aqui para ver se ele está bem soldado. Já o CI ficou bem melhor, mas está essa meleca de fluxo de solda aqui que eu vou limpar agora com álcool isopropílico, tá? Então, os LEDs também ficaram bons. Dei uma ajeitadinha no LED aqui da direita. Tô olhando aqui, esse cara aqui faltou um pouquinho mais de estanho só. Ficou uma bola agora. Não foi melhor. Beleza? Show de bola. Então, agora o que eu vou fazer, eu vou limpar e vamos ver o resultado final. Cá temos o resultado da placa. Ok? Nota 8 para 9. 8,5. Por conta desses resistores aqui. Esses resistores eu realmente não gostei, mas o restante ficou muito legal. Valeu a experiência demais. O CI agora ficou bacana. Esses resistorzinhos também ficou bacana. Então vou só medir aqui para ver se esses resistores estão fazendo o contato bonitinho. E aí já
Depois vou partir para a montagem final da placa, que é os outros componentes que ficam nessa face aqui. Eu selecionei praticamente todos, fora os LEDs e esses capacitores, para serem de pinos, né, para PTH. Beleza, pessoal? É isso aí. Gostaram desse vídeo? Deixa um likezão aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.